O Banco Central americano está muito perto de fazer o corte de juros lá nos Estados Unidos. E isso pode fazer muitos investidores perderem dinheiro. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos, já comenta para mim então se você está esperando aí o Fed cortar os juros para comprar ou se você sabe que o mercado sobe no ato e cai no fato, como geralmente ele se comporta, tá bom? Hoje eu quero trazer para vocês um pouquinho desse panorama global macro aqui em relação às taxas de juros americanas e alguns comentários que eu geralmente só faço na comunidade fechada. Mas aqui tem um erro que eu tô vendo muita gente comentar para você não cair nessa pegadinha ou então nesse comportamento um pouquinho mais iniciante, tá certo? Então basicamente a gente tem os americanos aqui, o mercado precificando que os juros lá dos Estados Unidos, do Banco Central americano, vão cair já na semana que vem, mais ou menos em 9 dias para a próxima reunião do Fed, tá? Então, o que acontece em relação a essas previsões que o mercado faz? Nem sempre ele acerta, várias vezes, ele erra, ele precifica errado, mas a gente tem aqui um pouquinho da leitura em relação a essas probabilidades dos contratos futuros e também em relação ao comportamento geral das ações, que diz muito do que o mercado está esperando. Então, só para você, caso nunca viu, essa aqui é a FedWatch, uma tabelinha do lado da CME, a bolsa de Chicago, que pega muitos futuros aí e tem uma dinâmica de contratos futuros dessas taxas de juros lá dos americanos, tá? Então, isso aqui é bem complexo, mas de forma geral aqui, esse número que está nesse cantinho é a maior probabilidade para a próxima reunião, tá? Então, a próxima aqui é dia 17 de setembro, aqui é um pouquinho diferente nosso calendário brasileiro, e aqui eles já precificam um corte, tá? Ou de 0,25 ou então de 0,50, um pouco menos provável. Qualquer grande sacada, a gente consegue ver um pouquinho do que o mercado está esperando em relação a vários e vários cortes para o futuro, né? Em outras ocasiões ele vai esperar altas, então vai para o outro lado aqui, vamos dizer assim. Mas nesse momento o mercado está precificando já esse corte, não exatamente nessa ordem, mas de certa forma quase que certo. A mesma coisa a gente vê aqui nas curvas de juros lá dos Estados Unidos. Então, para você que também não conhece, isso aqui é uma ferramenta que mostra todos os vértices aqui da curva de juros. Para esse lado aqui a gente tem então o tempo, ou seja, 2 anos, 10 anos, 20 anos. Aqui para o ladinho está 30 anos, não dá para ver direito. E aqui os percentuais das taxas de juros, tá certo? Tem várias linhas. Vou pegar essas duas principais aqui de cima, só para sua referência, essas duas aqui, vamos dizer assim, são as taxas de juros que estavam sendo negociadas em cada vértice. A linha mais rosa aqui era mês passado, e essa outra linha mais roxa aqui, né, um pouquinho mais azulada, é a linha atual, vamos dizer assim. Então o que a gente percebe de um mês para cá? Olha como os vértices caíram dessa linha mais rosa para essa linha do mês atual. O que quer dizer? Quer dizer que o mercado está precificando taxas de juros mais baixas lá nos Estados Unidos. Isso está se refletindo tanto naquelas opções aqui do mercado americano, das taxas de juros, quanto nos próprios títulos que estão sendo negociados. E quando os títulos caem, aquela taxa sendo negociada, é a mesma coisa que a gente vê aqui no Brasil com os IPCA+, com os pré-fixados e assim por diante. Na prática, a gente vai vendo uma valorização em relação aqui aos ativos de renda variável. Aqui a gente tem o S&P, por exemplo, mas vale para diversos outros, né? Até o Bitcoin, de certa forma, se comporta de forma similar, ou então outros índices americanos, justamente porque a expectativa de que os juros caiam quer dizer que o mercado lá do governo americano, né, ele vai remunerar menos quem comprar os títulos, que a taxa está caindo, e aí você vai ter menos rentabilidade de forma garantida. Então, muitos investidores migram para renda variável ou até mesmo migram para fora dos Estados Unidos, por isso que a gente vê muitas vezes o dólar caindo tanto assim, tá? Aqui tem o dólar real, só para a gente pegar uma referência um pouquinho mais aqui do Brasil, né? Um pouquinho mais da nossa realidade, mas na prática o DXY, que é o dólar ao redor do mundo todo, ele também vem caindo nessa mesma proporção, tá certo? Então o movimento de queda do dólar, ele é mundial, ele é global, não é nacional, não é por causa do Lula, não é por causa do Tarcísio, do Bolsonaro, Alexandre de Moraes, não tem nada a ver, isso aqui realmente está sendo impulsionado pela queda das taxas de juros. Né? Por quê? Se remunera menos, menos gente vai querer ter dinheiro investido nos Estados Unidos, porque vai render pouco, eles querem ganhar mais dinheiro. Então eles vão tirar o dinheiro dos Estados Unidos e vão colocar em outros países, como por exemplo o Brasil, na Europa, no Japão, na Venezuela. Aí cada país vai ter um peso na carteira dos investidores. Aí os investidores vão decidir o quanto que colocam em cada país, mas eles vão vender o dólar e comprar a outra moeda, que é o que a gente está vendo aqui com o nosso dólar real ou então com outras moedas relevantes. O que mais a gente vê aqui é você deixando o like e se inscrevendo no canal para mais análises como essa, mais comentários direto ao ponto, mas faz isso agora, não deixa para depois, eu sempre vou trazer esses
updates aqui de forma objetiva. O mercado americano aqui, ele está numa situação um pouco mais neutra em relação do índice do medo e da ganância. Isso aqui é interessante olhar, por quê? Por mais que a gente está praticamente aqui em topos históricos, estou gravando isso aqui às 10h40 da manhã da segunda-feira, esse vídeo deve ter ao ar na terça. Então ele está em topo histórico, mas as pessoas não estão muito gananciosas. E qual que é o alerta desse vídeo especificamente que muita gente pode acabar perdendo dinheiro? O que acontece? Quando o mercado está precificando esses cortes das taxas de juros que a gente está vendo aqui, que tem essa escadinha aqui para baixo, ou então um pouco dessa movimentação aqui das taxas de juros, que é mais recente, tá? Pega só de um mês para o outro, mas dá até para buscar outros cenários. O meu ponto é o seguinte, muitas vezes o mercado ele já precificou aqui no S&P, ou então na queda do dólar, ou então até mesmo no próprio Ibovespa, tá? Porque existe aquela correlação, o Ibovespa rompeu o topo histórico também, então qual que é o ponto? Muitas vezes o mercado já considerou certo esse corte das taxas de juros. Ele já falou, cara, quando as taxas caírem para 3,50, por exemplo, tá? É um exemplo. Então o S&P já deveria estar precificado nesses níveis atuais. E aí, daqui a 1, 2 semanas, quando os cortes começam, o S&P começa, por exemplo, a cair por algum motivo. E isso deixa muita gente assustada. Por quê? Porque agora que começaram a sair essas notícias, né? Devem cortar aqui os juros, porque aqui é indicador de emprego, economia geral. A maioria das pessoas não sabe nem interpretar esses dados. Mas você vê muitas vezes a notícia e fala, pô, vai cair mesmo. O Anthony falou, os caras falaram, tem aqui a tabela lá do Fed Watch, beleza. Então agora é a hora que eu vou comprar, porque quando cair, eu acho que vai subir. Subiu. Na realidade não é isso, tá? Esse é o alerta do vídeo. Então muitas vezes o mercado já está antecipando, já está precificando, e no dia que cortarem os juros, nas semanas seguintes, vai depender de muita coisa, pode ser que o mercado fique de lado ou até mesmo caia, tá bom? Esse é um alerta, não quer dizer que vai acontecer isso, o mercado não está com muita ganância, o mercado não está com recessão técnica evidente, não é isso, mas aqui tem muito aquela situação de que o mercado está antecipando muitas vezes os movimentos, e você não pode ficar animado, sair comprando os topos só por causa das notícias. A grande sacada é sempre você ter um bom plano para ir executando ele na continuidade. Porque as taxas de juros, elas sobem, elas descem, mas elas são, de certa forma, imprevisíveis. Da mesma forma que o próprio mercado, aqui está o S&P, mas se a gente puxar aqui o Bitcoin, ou se eu puxar aqui o Ibovespa, cara, tanto faz, tá? Todos eles são imprevisíveis. Você não consegue saber exatamente o que vai acontecer. Então, por exemplo, pela experiência geral que a gente tem de mercado, muitas vezes, quando os cortes não têm um horizonte muito longo de continuidade, chega uma hora que o mercado dá uma empacada, tá? Ou o mercado ou o dólar. Importante falar, porque o mercado americano sempre vai subindo, né? Lá é uma outra jogada. Mas tem que tomar cuidado para não levar esses sustos de que quando ele cai, você fala, putz, eu comprei um monte, agora caiu, fiquei com medo, vendi. Isso acontece com muita gente, tá? Principalmente muita gente mais iniciante que não se programou e não teve um plano efetivo. A grande sacada não é você tentar prever até onde o mercado americano vai ou até onde as taxas de juros vão, é você desenhar esse seu plano de forma clara, de forma interessante, os ativos que são coerentes ali com o seu perfil de risco, com o seu objetivo, e ir tocando isso devagarinho, através das classes, através de renda fixa variável, moedas nacionais e internacionais e assim por diante. Aí você fica cada vez mais blindado do medo da ganância que o mercado tem, porque você também não controla isso, e claro, não fica necessariamente comprando topo, com tudo, dando all-in de uma vez só. Então, para quem quer começar a investir, Anthony, eu quero começar a investir, eu ainda não invisto. O que você me aconselha a fazer? Bom, a primeira coisa que eu te aconselho é acessar nosso site, conhecer a nossa central de análises com as carteiras recomendadas de bônus. Isso já vai te dar muito mais clareza e você vai aprender a investir na prática. Mas eu te aconselho a fazer o seguinte, reflita o seguinte, independente se você for comprar S&P, se for comprar VT, por exemplo, também está no topo histórico, praticamente igual. Ou então, o próprio Ibovespa, vou comprar Ibovespa, vou comprar os fundos imobiliários, aqui tem o IFIX, né? Muita gente no topo. Ou então Bitcoin, decidi comprar Bitcoin. Bitcoin não está no topo, tá? Então tem até uma folguinha, vamos dizer assim. Mas independente do que você for comprar, desenha um plano certinho aqui, uma carteira para você seguir e vai fazendo DCA, comprando devagarinho ao longo do tempo. Por quê? Porque o DCA, ele faz você comprar todos os meses uma pequena parcela da sua carteira. Isso vai te proteger muito para você não comprar com tudo num pior ponto da história que leve muito tempo depois para ele se recuperar e voltar até lá. Isso aconteceu bem recentemente, né? Muita gente começou a comprar animado
no início desse ano, principalmente os brasileiros aqui, tá? Muita gente botando terror, né? Terrorismo, tire todo o dinheiro do Brasil, tire tudo. Dólar a 6,30, retire rápido, através desse link de afiliação que eu tenho, né? Quem viu essa? Eu vi. Enfim, alguém ganha dinheiro, né? E aí o pessoal muitas vezes lotou de bolsa americana, bolsa internacional como um todo, bem parecida. E aí vários entraram em pânico ali em abril, durante aquelas situações das tarifas, né? O desespero do mercado. Moral da história, tá tudo igual, não mudou praticamente nada, a política continua sendo relevante, mas o mercado já mudou de humor e aí as coisas subiram. Qual que é o problema? Muita gente aqui só conseguiu voltar pro 0 a 0 em junho, né? Você pega aqui, por exemplo, cara, lá de janeiro, fevereiro, 6 meses depois. E muita gente não aguentou esse drawdown aqui de 20% da Bolsa Americana. Ou então muita gente fez a conta com o IVVB11, por exemplo, tá? Que é o S&P com o dólar junto. Aqui o drawdown foi até um pouco maior, né? A gente pega aqui, por exemplo, a situação da desvalorização, chegou aqui a quase 25, aqui nos piores momentos, se você comprou, né, nesses topos aqui. Então, a grande sacada que você tem que ter é tentar blindar os seus vieses de acertar e prever o futuro para seguir o seu plano. Então, eu não estou dizendo que o S&P, ou que o Ibovespa, ou que o Bitcoin é o ativo para você comprar. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que esses aqui são os mais comuns da gente analisar no mercado, mas que independente de qual que você vai escolher, que você tenha esse tipo de plano. Sabe por quê? Porque, assim, se você quiser investir para médio e longo prazo, se você já investe médio e longo prazo, você com certeza já passou essas duas situações. A primeira delas, o medo e o desespero absurdo, né? A gente teve a mais recente agora, aqui no dia 7, 8 de abril. Cara, isso aqui vai acontecer, tá? Vai acontecer com toda certeza nos próximos 10 anos, em algum momento, vai ter medo supremo no mercado e você não pode entrar nesse desespero. Sempre comento, né? Naquele vídeo que eu fiz, bem nesse dia, a galera tava muito desesperada, muito cega. Ali você vê como os investidores estão emocionais e perdem dinheiro por causa disso. Da mesma forma, você também vai ter situações de euforia. Nesse momento não tem euforia no mercado, na minha opinião, tá? O próprio indicador aqui não diz isso. Mas vamos supor, só para ilustrar aqui um cenário, que o mercado faz isso aqui, ó. Pronto, do nada. Nossa, isso aqui é demais, né? Mas você entendeu, ele deu um candle lá gigante, o mercado se animou, os juros vai cair muito. Cara, isso aqui, ó, é a euforia. Uma hora ela também vai aparecer. Uma hora ela aparece, tá? Seja lá no S&P, seja no Ibovespa, por exemplo, também tem, né? Também tem euforia. No Bitcoin também tem muita euforia em certos momentos, também tem muito medo, ok? E qual que é a grande sacada? Você também não pode cair na pegadinha de ficar desesperadamente louco para comprar cada vez mais, para não ficar de fora. Porque é nessas emoções que você se enrola e muitas vezes acaba perdendo dinheiro e devolvendo aí anos e anos de trabalho, de lucro na carteira, ou até mesmo realizando prejuízos de coisas que você nem precisava ter vendido, né, mas agiu de forma emocional. Então, se o Fed vai cortar ou não vai os juros, com pessoa física, na física mesmo, tá? Eu acho que vai. Eu acho que cortar os juros, uma hora ele vai, tá? Porque isso é da dinâmica do governo americano lá, do tesouro, tem a pressão política. Agora, esse corte de juros vai fazer com que a bolsa exploda para cima? Daí eu já não sei. Eu já não sei e não dá para prever. O que eu sei é, muitas vezes o mercado já precificou de forma antecipada e ele vai realizar um pouquinho ou ficar de lado quando os cortes começarem. E é ali que muita gente vai se assustar ou perder dinheiro. Por quê? Porque comprou agora achando que ia subir, pode até ser que suba. Estamos olhando aqui os riscos, a gente sempre tem que olhar os riscos, né? Ou então, se ele cair, a pessoa pode se assustar, vender tudo no prejuízo e realizar ali uma perda que nem tinha necessidade nenhuma de fazer. E claro, se você quiser saber um pouco mais sobre investir através de ETFs, para não precisar ficar fazendo stock picking, que é muito difícil e arriscado, te mostro nesse vídeo aqui como todo mundo está migrando para ETFs, essa de nova dinâmica mundial, e como o marketing mesmo dos inteligentes já está mirando esse formato de investimentos que é muito melhor para o seu bolso do que escolher as próprias ações ou então pagar taxas de administrações caríssimas. Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like, lembre-se que investir certo resulta capital.